Quero começar te convidando para se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, aproveita, para tudo, já se inscreve. Toda quarta-feira tem vídeo novo, às vezes alguns outros dias da semana também. E às 7 horas a gente se encontra por aqui. No vídeo de hoje eu vou voltar com o tema madeira. Nath, por que voltar? Eu tô chegando agora, não tô entendendo o que é voltar no tema madeira. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando para vocês sobre limpeza e manutenção de piso de madeira, como é que faz, o que que pode, o que que não pode. E hoje eu voltei para falar sobre tipos diferentes de madeira, como escolher a madeira ideal e como combinar diferentes madeiras no seu projeto. Vamos lá? Quem me segue há mais tempo aqui no canal sabe que piso de madeira é o meu piso favorito. Eu tinha madeira no piso quente do meu outro apartamento. Aqui nesse apartamento novo também coloquei tudo com piso de madeira. Então eu realmente tenho muita paixão por esse material. E por que que eu gosto tanto de piso de madeira? Primeiro porque eu acho extremamente elegante e sofisticado. Eu acho que ele é um piso que mostra, né, um projeto mais refinado, mais sofisticado, tá? Acho que ele tem essa elegância, né? Ele também é um material atérmico, ou seja, no verão ele não fica quente e no inverno ele não fica frio. Então ele se comporta bem e de uma forma mais regular durante todas as temperaturas do ano. E fora que pisar na madeira, a madeira é um material natural, então toda vez que a gente pisa na madeira é um conforto, né? Um toque muito mais gostoso. Até o cheirinho do piso de madeira é bom. Então, esses são os motivos pelos quais eu sou muito apaixonada por piso de madeira, tá? Aqui no meu apartamento novo, eu usei este piso aqui, que é o Mandacaru, da Akaflor. E no meu apartamento antigo, eu tinha este piso aqui, que é o Kumaru, da Akaflor. Vou falar um pouquinho para vocês, tá? Das diferenças de cada um deles. A gente vai chegar lá. Mas antes de aprofundar nesse universo das madeiras, eu queria trazer um tema aqui que eu acho que ele é muito relevante, é muito importante da gente lembrar e da gente conversar, que é sustentabilidade. Na parte da construção civil, sustentabilidade tem sido um tema cada vez mais conversado, os clientes têm estado muito mais preocupados em respeitar a natureza, né, em comprar de marcas que se preocupam com a sustentabilidade. E eu quero falar um pouquinho sobre sustentabilidade quando a gente envolve um piso de madeira. É muito importante que você se aprofunde, investigue como que a marca que produz o seu piso de madeira trabalha o manejo florestal dela para entender se está de acordo com o que você valoriza. Aqui no escritório a gente trabalha muito com a Akaflor e todo o piso de madeira da Akaflor é oriundo de manejo florestal. Mas, Nath, o que é isso? Em áreas onde a floresta é manejada, a gente retira aproximadamente 5 árvores por hectare, ou seja, a extração, né, de árvore é muito grande e sempre se prioriza fazer ali a coleta, né, da árvore mais velha, exatamente para que as novas tenham tempo de crescer e de formar ali todo o ecossistema daquela floresta. Quando essas 5 árvores por hectare são retiradas para a produção dos pisos, eles só voltam para aquela área para retirar mais árvores depois de 30 anos, ou seja, tem tempo da floresta se recuperar, das árvores crescerem, né? E essa é uma preocupação muito importante quando a gente fala em produção de piso com material natural como a madeira. Então, o manejo é uma atividade muito positiva e ele é contrário ao desmatamento, exatamente porque o manejo permite que a floresta se recupere, né, se reintegre de novo antes que a marca atue novamente naquele espaço, retirando árvores para nova produção de piso. Quando a gente fala em sustentabilidade, é claro que tem todo o processo de como as coisas são produzidas, mas uma das coisas que é muito importante a gente pensar é na vida útil do que a gente está usando, né? É muito comum, por exemplo, apartamentos que são entregues na planta, depois de 1 ano já começar a quebrar azulejo, lascar, trincar, a torneira dar problema. E isso também é sustentabilidade, a gente se preocupar com a qualidade do que a gente vai colocar ali, para que a curto prazo aquilo não vire lixo já para a natureza e exija, né, a gente reformar e produzir entulho e tudo aquilo que a gente conhece.
E neste sentido, o piso de madeira é muito sustentável, porque a durabilidade dele é de aproximadamente 50 anos. É muito tempo, né? Por isso que eu sempre falo que investir num piso de madeira é investir num piso que é bonito, que é gostoso, que é sustentável e que vai te acompanhar para o resto da vida, que está para a vida dos seus filhos e dos netos, né? Porque permanece ali. Tanto que é muito comum quando a gente compra apartamento antigo, a gente tentar aproveitar o piso de madeira que tem ali naquele local. Em alguns casos, é lógico, o piso está danificado, está com cupim, está com algum problema, mas aí é um problema que não é porque é madeira, né? Às vezes é um problema de como foi feito a manutenção daquele piso ao longo dos anos. A gente tem que cuidar das coisas para elas durarem, né, gente? Nada dura se não for bem cuidado. Então, depende disso, depende do prédio, depende de uma série de coisas. Mas em muitos casos, na grande maioria dos casos, é possível reaproveitar esse piso de madeira de apartamentos antigos, revitalizar e continuar usando exatamente porque a vida útil desse tipo de produto é muito longa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de piso. E esse é um outro diferencial da Akaflor, tá? O que acontece com esse piso da Akaflor? O piso da Akaflor, ele é 100% de madeira maciça. E muitos dos pisos disponíveis no mercado, na verdade, é um piso engenheirado na parte de baixo, só com uma camada aqui na parte de cima da madeira que leva ali, né, a carinha do piso e o nome do piso, tá? O piso da Akaflor não. Quando a gente olha ele aqui, ó, a gente percebe que ele é 100% maciço, ele é inteiro de madeira. E isso também muda muito com relação à durabilidade do produto. Esses pisos engenheirados, geralmente eles têm um preço, né, por metro quadrado mais baixo, mas é por isso que é tão importante você entender se ele é engenheirado ou não, para que você saiba comparar o preço de uma coisa ou de outra, porque não adianta você pegar um piso de madeira maciça, querer comparar com o preço de um engenheirado, que você vai achar que você está pagando caro numa coisa, que é o piso de madeira maciça que tem o valor mais alto, mas na verdade o caro é o seu piso engenheirado, porque não é piso de madeira maciça, né? Então é muito importante você saber as diferenças entre uma coisa e outra, para na hora de fazer o orçamento, você perguntar, se informar e saber se você realmente está orçando a mesma coisa, tá? Qual é a diferença de um e de outro? O piso de madeira maciça, você não tem perigo de ter delaminação no seu piso. O que é isso? Delaminar é sair a camada dessa lâmina que fica na parte superior do piso e estragar o piso. Os pisos engenheirados, como eles só têm essa lâmina na parte de cima e o resto é um outro composto que não é madeira maciça, se ele delamina, ele pode delaminar, né? E você ter esse problema porque ele não é inteiro de madeira maciça. O piso inteiro de madeira maciça, isso não acontece. E, inclusive, é exatamente por todos os pisos serem 100% maciços que a Akaflor consegue dar 15 anos de garantia do produto. Gente, é muito tempo de garantia. E não bastasse esse tempo todo aí de garantia, esses pisos de madeira maciça permitem 7 lixamentos diferentes, tá? O piso engenheirado também geralmente permite uma quantidade de lixamento menor. No outro vídeo que eu fiz aqui no canal para vocês, se você não assistiu, depois corre lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu comentei com vocês que geralmente um lixamento de piso de madeira ocorre a cada 10 ou 15 anos. Se no piso de madeira maciça você pode lixar até 7 vezes, faz a conta, gente, quantos anos dá? É muito tempo, a vida útil do piso é muito longa, sabe? Realmente dura demais, e aí a hora que você coloca na ponta do lápis, se você fizer uma obra com piso de madeira, cuidar dele para você recuperar, sai muito mais barato no final ali da vida, né, que se você considerar o investimento num piso de madeira do que num porcelanato, que você acaba trocando muito mais vezes ao longo do tempo, tá? Exatamente porque esse daqui você consegue lixar, recuperar e ter o piso novo, certo? Vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de madeira. Tenho várias amostrinhas aqui na minha frente que eu vou começar a explicar para vocês a diferença. Eu escolhi aqui algumas madeiras que são as que a gente mais gosta de usar, porque são infinitas, né? Tem muito tipo de madeira diferente, então eu trouxe as nossas preferidas. A gente vai falar sobre cumaru, sobre carvalho pampa, tauari e mandacaru, tá? Quero começar explicando para vocês que existe uma diferencinha entre o tipo de acabamento do piso. Vou colocar lado a lado para mostrar para vocês, olha. Esse daqui é o Tauari Mate. Nossa, tá muito boa essa luz, porque dá pra mostrar certinho, ó. Vocês estão vendo que quando eu giro, esse daqui é o único que reflete a luz, esse aqui não reflete? Porque o acabamento desse daqui é mate. Então, a gente tá falando da mesma madeira. Essa madeira aqui é igualzinha a essa, só que é Tauari, os dois, né?
Só que esse daqui tem acabamento mate e esse daqui tem o acabamento de brilho. Aqui eu tenho 40% de superfície com brilho, aqui eu tenho só 7% de brilho. Então, dá essa diferença. Qual a principal diferença entre eles? Óbvio que a estética, né? Esse aqui ele brilha mais, então fica aquele piso um pouco mais brilhante. E esse daqui brilha menos. Nath, qual você gosta mais? Quem é seguidor aqui no canal vai saber responder. Escreve aqui, qual eu gosto mais? Dá um tempo para vocês escreverem. Eu gosto mais do piso mate, tá? Por quê? O que eu tenho na minha cabeça? Tudo que é igual a alguma coisa que existe na natureza, a meu ver, precisa representar com fidelidade esse material. Ou seja, a árvore na natureza não brilha. Brilha? Não, não brilha. Então, para que a representação da madeira seja fiel ao original, ela tem que ser também fosca, porque aí vai parecer muito mais uma madeira para você. Não gosto daqueles MDFs madeirados que brilha. Vamos colocar outra coisa para brilhar, gente. A madeira, ela não brilha. Então, para mim, a madeira precisa sempre ser fosca, tá? Mas reconheço muito uma vantagem desse piso com acabamento de brilho. Ele acaba marcando menos. Toda a superfície polida, né? Um porcelanato polido e um acetinado, uma pedra de bancada polida e uma que seja também de acabamento matificado. Toda superfície que é polida, ela adere menos sujeira, porque ela tem essa camada que faz com que a sujeira seja mais repelida, sabe? Não é que essa daqui gruda, mas esse brilho, ele faz repelir um pouco mais a sujeira, enquanto esse aqui acaba grudando um pouquinho mais. Então, toda a superfície que é matificada, ela dá um pouquinho mais de trabalho para limpar no dia a dia com relação às outras. Mas, para mim, é, na verdade, assim, meio que um trabalho parecido, porque aqui eu vou ter que passar um pano úmido nesse piso, pelo menos 2 vezes na semana, para ele estar sempre limpo, porque vai cair sujeira nele, e nesse aqui também. Então, no final das contas, eu acho que não muda tanto, tá? Mas para quem tem muito toque, assim, com limpeza, tal, não gosta de ver nada sujinho no piso, esse aqui com brilho disfarça mais. Então, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. E vejam que a própria cor da madeira também muda um pouquinho quando a gente fala do acabamento diferente, né? É claro que não é só isso que muda. Sempre que a gente fala de madeira natural, ela vai ter uma variação de uma para outra. É a mesma coisa, uma lâmina natural de cumaru para revestir uma marcenaria. Vão ter vários lotes de cumaru, porque as árvores não são todas iguais, elas não têm todas exatamente a mesma cor, elas são marronzinhas, né, a cor da madeira, mas uma é mais escura, uma é mais clara, uma é intermediária, uma é um pouquinho mais amarelada. Então isso também vai ter variação. Escolhendo qual é o que você vai querer, se é matificado ou se é brilhante. A segunda dúvida que surge é, qual cor eu escolho? Ai, o tauari é tão lindo, mas o mandacaru também. Ai, mas o cumaru fica no intermediário. Ai, mas o carvalho é chiquérrimo, é sofisticado. E aí, né? Qual que você escolhe para o seu projeto? Vamos lá. Tem 2 pontos que são importantes de você pensar quando você vai escolher um piso de madeira. E, na verdade, essa regrinha serve para qualquer material que você for escolher na sua casa, tá? Mas principalmente para o piso. A primeira delas é, quanto eu estou disposto a, no meu dia a dia, lidar com mais manutenção ou mais sujeira aparecendo? Num piso claro, gente, aparece muito mais sujeira do que num piso escuro. Todo mundo concorda? Isso é uma coisa já que eu acho que impacta. Se você quer uma casa prática, que você não tem tempo de ficar varrendo ou aspirando dia sim, dia não, e você não gosta de ver nada sujo, você precisa dessa praticidade, o piso claro, ele vai te dar muito mais trabalho no seu dia a dia, e o piso escuro vai ser mais fácil para você nesse quesito, tá? Esse, inclusive, foi o motivo pelo qual eu escolhi o mandacaru. Eu queria um piso que fosse mais escurinho, para me ajudar ali no dia a dia a disfarçar as sujeirinhas, a poeira que entra em casa, esse tipo de coisa, tá? Segunda coisa que você precisa pensar é no estilo do seu projeto. Cada estilo acaba exigindo cores e materiais diferentes para compor com esse estilo. Então, assim, vocês conseguem imaginar o meu chão? Olha só aqui atrás, eu tô em casa, né? Ali no piso, ó, vocês estão vendo, é um mandacaru. Vocês conseguem imaginar o meu chão e essa combinação de cores com esse piso? Olha como ia ficar feio, vocês conseguem ver? Por quê? Porque os tons da minha casa são mais escuros, são mais fortes, são mais pesados. Eu gosto de elementos em tons de preto, eu gosto de cinza, eu gosto de cimento queimado e tem uma característica também.
Nos meus projetos, eu gosto muito de usar colorido. E os coloridos que eu prefiro usar são sempre cores assim, olha, mais fortes, mais escuras e mais queimadas, como esse azul marinho. Isso destaca muito disso, tá vendo? Cria um contraste muito forte. E a hora que a gente vai juntando os elementos em preto, cinza, esse e aquilo, começa a criar um contraste mais forte ainda. Ai, Nath, então se eu usar um piso claro, eu nunca posso pintar a parede de azul marinho? Não, não é isso, tá? Porque você pode equilibrar as outras cores. Você pode ter uma parede em azul marinho, mas as outras serem todas clarinhas. Você pode ter um ladrilho como esse também, mas sendo um tom mais claro ou invertido, o branco predominando ao invés do cinza, né? Então dá para fazer algumas inversões. Mas via de regra, existe algumas coisas que predominam mais em alguns estilos do que outros. Então, se o seu estilo é um estilo mais minimalista, mais clean, mais provençal, que você gosta de uma casa mais delicada, em tons bem claros, se você prefere, por exemplo, coloridos em tons pastéis, verdinho menta, azul clarinho, salmão, rosa bebê, os pisos claros vão ser os ideais para você com relação à estética, tá? Agora, se você gosta de uma pegada mais moderna, de tons mais fortes, de uma casa mais contemporânea e com cores um pouco mais escuras, o ideal é que você siga para um piso nesses tons de intermediário para escuro, para compor e equilibrar melhor com essas cores, tá? Então, essas duas primeiras diquinhas, funcionalidade, praticidade no dia a dia e estilo do projeto, já vão te guiar sobre qual é a cor ideal ali para você, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das madeiras que eu trouxe aqui. Vamos lá. O meu piso preferido, gente, é o Cumaru, tá? Que é esse daqui. Aqui ele tá no mate. Eu vou colocar aqui uma foto do meu apartamento antigo. Quem lembra? Lá eu tinha piso pronto Cumaru. Por que que eu gosto tanto dele? Vocês estão vendo nessa foto do apartamento antigo que ele tem uma variação de cor bem intensa entre uma peça e outra. Então, por que que eu curto tanto o Cumaru? Primeiro, porque eu acho ele muito bonito, essa variedade de cores dele, eu acho que traz um estilo pro projeto, uma personalidade. O piso de madeira entra como destaque ali, ele é coadjuvante do ambiente. E segundo, porque eu acho ele extremamente fácil de combinar. Exatamente por ele ter essa variação entre uma peça e outra, você consegue usar praticamente com qualquer madeira, nos móveis, na marcenaria, sabe? É muito fácil de combinar. Já usei, lá nesse apartamento, por exemplo, eu usei a lâmina natural de Cumaru nos móveis para ficar bem dentro do mesmo tom. E aí harmonizou bem e o piso realçou ainda mais, teve ainda mais destaque. Então, Cumaru é a minha madeira preferida e é sempre a que eu acho que encaixa mais num meio termo, assim, para diferentes estilos. Em termos de durabilidade de madeira, o Cumaru é uma madeira extremamente densa e forte. Então, ela também é uma das madeiras mais resistentes que a gente tem para piso. Por isso que, geralmente, deck, banco de área externa é sempre feito com Cumaru. Mas vale refletir se esse é o estilo que te agrada, porque como eu mostrei na foto para vocês do meu apartamento antigo, o piso da madeira Cumaru, ele é muito marcado, ele é muito estiloso, ele é muito forte, ele tem muita personalidade. Então precisa entender se é isso que você quer para sua casa ou se você prefere uma coisa mais neutra, tá? Nath, se esse é o seu preferido, por que que você não usou ele no seu apartamento novo? No meu apartamento novo, eu usei este daqui que é o Mandacaru. Por que que eu usei o Mandacaru, gente? Eu usei ele por dois motivos. Primeiro, por uma questão de orçamento e segundo, porque eu queria algo mais uniforme nessa casa aqui, porque eu queria ter outros elementos que se destacassem e terceiro, porque também já tinha outra casa no Cumaru, então como eu ia fazer uma casa nova, eu queria mudar um pouquinho, né, para ficar mais diferente, tá? O Mandacaru, ele é um piso da Caflor produzido através da garapa, tá? A garapa, ela é uma madeira que também é resistente, mas ela tem um preço muito mais baixo, né? O custo-benefício dela é melhor. E aí eles fazem um tingimento na parte de cima dela para que a cor se aproxime a do Cumaru. Só que eles fazem esse tingimento de uma forma mais uniforme. Então tem uma variação ali entre uma cor e outra, até porque a própria madeira, como eu falei para vocês, vai mudar um pouquinho, né? Mas o resultado dele é um piso mais uniforme, com uma cor mais uniforme por toda a casa. Eu também prefiro, aí é uma questão pessoal, tá, gente? Porque a gente usa tauária, a gente usa carvalho. No projeto do escritório mesmo, eu tenho os móveis em carvalho, então não tenho nada contra esses pisos, mas eu prefiro para minha casa um piso que tenha essa base mais marrom de cor. Conseguem ver, ó? Ele é mais marronzinho, ele não é tão amarelado quanto esse.
Isso é algo que me agrada mais, principalmente na composição de cores que eu tenho aqui no meu apartamento. Então, por isso eu escolhi o Mandacaru. Ele é primo do Cumaru, então fica na mesma família. E como aqui eu tinha 240 metros quadrados de piso, essa redução de preço do Mandacaru ajudou bastante a viabilizar o meu orçamento. Agora vamos falar de Tauari. Tauari, quando o assunto é madeira clara, é uma das minhas favoritas. Eu gosto dela porque eu acho que ela tem um pouco de veio e ela tem um contraste, vocês conseguem ver, ó, entre a cor do fundo da madeira e os veios, ela tem um contrastezinho, independente do tipo de acabamento, ela tem sempre esse contraste. E eu acho que é uma madeira muito delicada, muito bonita, muito suave. Então eu gosto muito de usar ela em projetos que são mais minimalistas, em projetos que tem tons mais claros, mais suaves, onde o objetivo é ter aquela casa iluminada, aquela casa clara, sabe? Essa é uma madeira que eu gosto muito. E aí como que a gente mescla, né, outras coisas com essa madeira? No geral, eu gosto sempre, isso vale também, é uma regra para qualquer um, tá? Eu gosto sempre de encontrar madeiras que, de alguma forma, no veio, tenham essa cor, tá? Tenham alguma cor do piso. Então, por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho essa cadeira da mesa de jantar, que é um outro tipo de madeira. Mas a gente pode perceber que nos veios dela, a gente tem uma semelhança com o tom do meu piso. Assim como aqui nos móveis, eu adotei a lâmina de Frejó para fazer a marcenaria, mas quando a gente coloca junto, ela é um tom que, se a gente olhar bem próximo aqui desses veinhos, olha, do fundo do Mandacaru, se assemelha muito ao Frejó. Então, uma coisa que eu gosto é buscar essa similaridade, mas assim, o objetivo não é escolher madeiras parecidas. Vocês estão vendo como o Mandacaru é totalmente diferente do Frejó, que eu fiz os móveis aqui? Então, eles se equilibram, eles se conectam, mas eles não são iguais, tá? Aqui, a mesma coisa. Então, eu escolheria ou tons que são mais clarinhos, ou também tons que seguem essa escala aqui de cor de madeira. O que eu não colocaria aqui junto com esse piso? Eu não colocaria uma madeira ebanizada, por exemplo, que é aquela madeira preta, porque eu acho que vai destacar muito. Eu não colocaria junto com esse piso nenhuma madeira que fosse muito amarelada, tá vendo? Ou que tivesse um veio muito diferente, que não ia equilibrar tanto. Mas eu até poderia ter algum MDF um pouquinho mais escuro, olha, numa cadeira de jantar, numa mesa, porque este tom, tá vendo, de madeira, harmoniza com os tons desse veio, tá? Então é sempre isso que a gente busca quando a gente vai fazer uma mistura de cores. E aí, falando um pouquinho disso, os MDFs já têm alguns nomes também parecidos, né? Por exemplo, tem o Carvalho Malva de uma determinada marca, tem o Cumaru de uma outra marca. Você já sabe que, por mais diferente que ele seja, ele vai estar naquela mesma escala de cor. Então, se você tem um piso de Cumaru, certamente, se você usar o MDF Cumaru, vai harmonizar, vai ficar uma composição legal também, tá? Essa é uma regrinha geral aí para vocês entenderem como que a gente busca combinações harmônicas de madeira. Depois me fala se essa dica te ajudou a decidir isso aí na sua casa, se não, deixa aqui nos comentários qual a dúvida que você tem, tá? E eu também quero aproveitar para mostrar para vocês essa madeira aqui, que é o Carvalho Pampa da Acaflor. O que acontece com essa madeira? Ela é produzida do mesmo jeito do Mandacaru. Então, ela é produzida através de uma outra madeira, que nesse caso aqui é a madeira Tauari, tá? Que é mais econômica do que a Carvalho Pampa. E aí, eles fazem esse tingimento na peça para chegar na cor do carvalho, tá? Eles têm o Carvalho Pampa e o Carvalho Atlântica. Os dois passam por esse processo de serem produzidos através do Tauari. Essa linha aqui, Carvalho Pampa e Carvalho Atlântica, vem para substituir os famosos Carvalho Europeu e Carvalho Americano, que são madeiras aí também muito sofisticadas, muito bonitas, né, mas que são importadas. E aí, como elas são importadas, o custo acaba sendo muito mais alto. E essas madeiras que são importadas, o carvalho americano e o carvalho europeu, eles também são sempre daquele piso que eu falei para vocês, que é multiestruturado. Eles não têm disponível em madeira maciça. Então, aí aqui nesse caso, a gente garante que é um piso de madeira maciça, mas com o tom do carvalho ali, que se assemelha a esses carvalhos importados. Essa também é uma madeira que eu gosto muito, gosto bastante dela, mas eu só usaria ela com tons mais claros, tá? Então, tem isso. Outra regrinha que eu uso é contrastes baixos. Essa é uma regra que eu gosto de usar nos meus projetos. Meus projetos têm muito essa característica, então vocês podem ver.
Aqui, o que significa contraste baixo? Contraste baixo não significa que você só vai usar cor clara, não é isso. Contraste baixo, por exemplo, aqui na minha casa eu tenho tons escuros, eu tenho preto, azul marinho, preto e o mandacaru no piso. Mas eu tenho tudo indo para esses tons mais escuros. Eu não tenho, por exemplo, um mandacaru e um azulejo branco aqui na parede, entendeu? Então, o contraste baixo é isso, é a diferença entre uma cor e outra. Eu não gosto de altos contrastes, isso é algo que não me agrada muito para ambientes residenciais, porque eu acho que fica um pouco agressivo, cansativo ao olhar. Então, eu prefiro todos os contrastes mais equilibrados e mais baixos. Então, essa é uma dica legal também, que eu sempre uso na hora de escolher os materiais para os nossos projetos. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dos tipos de madeira e das especificidades do piso pronto da Akaflor. Me escreve aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou a esclarecer dúvidas sobre piso de madeira e que caminho seguir aí na hora de escolher o seu piso e de combinar com outras madeiras. E se você tiver mais alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu vou adorar te responder. Se inscreve no canal que toda quarta-feira, às 7 horas, tem vídeo novo e eu te vejo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!